Bom, pessoal, tudo bem? Fazer mais um vídeo falando sobre fontes de alimentação, precisando apresentar essa fontezinha antiga minha, analógica, que na eletrônica chamamos de fonte linear. Tem vários projetos diferentes desse tipo de fonte. Essa daqui já é uma fonte estabilizada. Tem fontes que não é, mas essa daqui já é um modelo estabilizado e que muda um componente para poder estabilizar ela. Essa daqui ela usa um transistor, que é esse componente aqui, e um outro diodo que chama diodo Zener, tá aqui dentro, que é outro componente que serve para poder estabilizar a saída, estabilizar a tensão, que o nome certo é tensão, não é voltagem, né? E esse aqui é um projetinho que varia de 0 a 20 volts. Tem esse botão aqui para poder regular. Tem inclusive uma apresentação de curto e tudo mais aqui. Mas, como uma fonte antiga, gasta bastante espaço para conseguir fornecer 1 ampere. Como saber a potência de saída, que é os 18 volts desse transformador vezes 1 ampere, 18 watts. Mas como eu coloquei esse transistor um pouco pequeno, ele não consegue fornecer 1 ampere não. Como de vez em nunca eu uso essa fonte, né? Mas acabei deixando esse detalhe para lá. Foi um projetinho no meu curso técnico e foi feito em 99. Aqui tem mais ou menos R$ 48 em componentes. Bom, para hoje não parece ser grande coisa, mas para 99 era bastante dinheiro. Contando que na época o salário mínimo corria entre 200 e 300 reais, né? Foi um belo gasto nisso aqui. Mas, por apresentá-la por dentro, desligar ela da tomada aqui, descer em acidente, tirar o multímetro aqui um pouquinho de lado e apresentá-la por dentro. Já estava desmontada, né? E aqui o transformador tem aqui a chave aqui para poder selecionar entre 110 e 220, né? Como aqui a energia de casa é 110, ela está marcada aqui. Proteção com um fusívelzinho de vidro e tudo mais. E aqui como que funciona? Entra a energia aqui, 110 ou 220, eu seleciono aqui e sai os 18 volts, mas ainda sai alternado, que é uma onda que fica oscilando aqui. E para poder deixar ela reta ou contínua, que é a saída dessa fonte, usa esses 4 componentes aqui, que são os diodos. Diodos reguladores, né? Um modelinho muito usado para fazer isso. Tem projetos que usa apenas 2, esse aqui é um projeto que usa 4. Funciona melhor assim com 4, porque assim consegue deixar uma tensão contínua um pouco mais estável do que tivesse apenas 2. Só que sempre fica, como vamos dizer assim, uma sujeirinha. Sempre tem uma variação. Por isso que usa esse componente aqui, que acumula carga, que é o capacitor. Ele acumula e solta um tempo. Ela fica acumulando e soltando, acumulando e soltando. Por ele ter um tempo programado, de acordo com essas numerações aqui, ele consegue deixar essa oscilação que sai daqui um pouco mais reta, mas ainda oscila um pouco. Por isso que tem outros componentes para poder deixar mais estável a saída da fonte, que teria esses componentes aqui, que ajuda a deixar mais estável. Esses daqui
seria da proteção da fonte, né? E esse é para ajudar a regular, que é o diodo que tem o nome de diodo Zener, que é um diodo para regulação. Posso explicar no comentário depois como ele funciona. E ele ligado junto a esse transistor aqui. Bom, está aqui ele aqui. Tá aqui. E como é uma fonte antiga e tudo mais, não tem muitos componentes. Embora tem fontes mais simples que tem muito menos do que isso aqui, né? Mas você vê um projetinho interessante, com proteção contra curto e tudo mais. Mas é um projeto de baixa potência. Tem outros modelos de fontes desse tipo linear que usam outro componente para deixar a tensão mais estável. Que eles usam CIs da linha 79 ou 78. For pesquisar no Google, dá para ver o que eles são, o que serve. Tem um outro projeto feito em 2005 na faculdade que acaba usando esse tipo de CI regulador, vamos dizer assim, né? Componente integrado regulador. Aqui usam transformador, duas saídas de 15 volts, né? Ligados aqui. E aqui para a entrada tá aqui aquele projetinho de apenas dois desse daqui, dois diodos para regular. Gera mais ruído, mas fica um projeto de fonte mais simples. Como tem essas outras peças aqui que é outros tipos de capacitor, pode achar bastante vídeo explicando sobre eles. Esse modelo. Você vê? Varia até visualmente eles. E eles estão ligados nesses dois reguladores aqui. Que entra aqui os 15 volts do transformador e sai 6 nesse daqui estável. Enquanto esse daqui entra os 15 volts e sai o 12 estável. Ó, os dois começam com 78. É um outro tipo de projeto de fonte também. A parte da fonte está aqui, depois alimenta esses outros circuitos aqui. Essa placa aqui é um projeto de um teste de motores. Motorzinhos DC, que é mais ou menos como isso aqui, um cooler que tem um motor dentro. Essa fonte aqui, esse projeto testa esse tipo de motor se ele está ok ou não. Acendendo o LED aqui. Como eu não uso faz muito tempo, eu não lembro como que regula os testes. Coloca o motor aqui. Coloca o tipo de motor mudando aqui nessas chavinhas. E começa o teste aqui. Existe um outro tipo de fontes também que poderia ser colocado aqui, que usa um outro componente que é o que chamam de LM317. Ele não está aqui, não tem nenhum no momento. Ele usa outros componentes em volta para você personalizar a saída dele. Pode inclusive colocar uma regulagem que nem a aqui e colocar um transistor desse. Ele vai regular a saída também. Vai ser uma saída variável também. Mas nenhuma dessas duas fontes aqui usa esse componente. E existem outros projetos também, vai de acordo com a necessidade. Por isso que fontes não são iguais. Cada uma serve para um propósito diferente. Que nem aqui fornecer 6 volts e 12 volts separados. Como acontece com fonte de computador que fornece 12, 5, 3 volts. Você vê, tem muitas diferenças de uma fonte para outra. Não é apenas circuito que entra a tomada, sai a tensão
com o aparelho e acabou. Tem muitas diferenças. E esse projeto aqui, que essa parte aqui é a parte da fonte, aqui são os circuitos aqui que testam o motor. Interessante que usa esse daqui, não é exatamente a ver com fonte, mas esse aqui é um microcontrolador, que é um processador programável. Nesse projeto aqui foi pego de revista na época, né? E baixei na internet. E quando fui na empresa que eu trabalhava na época, eu gravei um disquete. Disquete. Projetinho de 2005, né? Usava muito disquete ainda. Pegamos um disquete e foi gravado esse controlador aqui com uma programação C++. Interessante, né? Mas, por parte de fonte, vamos dizer assim, fica aqui. Apenas nessa parte aqui. Deixa de lado. E explicando aqui que coincidentemente usa uma peça parecida, essas duas fontes usam. Essa daqui, o que ela faz? Entra a tensão do transformador, passa aqui ainda alternado, aqui é filtrado para a onda ficar mais reta, só que sai um pouco de ruído. E aqui filtra o ruído e ligando aqui o transistor junto com diodos em volta dele e um outro transistorzinho aqui para apoiar, deixa a tensão mais limpa, mais contínua. E assim sai aqui a tensão na saída da fonte. Seria assim uma explicação mais básica falando sobre fontes e tudo mais. Bom, se gostou, deixa um joinha. Divulga pro pessoal que queira saber um pouco mais de eletrônica e tudo mais. E até a próxima.